Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto. Essa é uma gravação sobre o céu da semana. Esse é um canal de astrologia. Se você estiver passando por aqui pela primeira vez, pode se inscrever se você gostar do conteúdo. Eu vou comentar sobre o céu da semana, um céu promissor, animado, movimentado, que começa no dia 18, segunda-feira, com Mercúrio e Júpiter retomando o movimento direto. Na quarta-feira, dia 20, lua cheia em Áries, uma lua assim super especial, intensa, porque o Sol faz conjunção com o planeta Marte. Sol em Libra, em conjunção com o planeta Marte em Libra. Do outro lado, num ângulo de 180 graus, a Lua em Áries, 27 graus 26 minutos de Áries, em conjunção com o asteroide Eris. Será que vocês se lembram do primeiro semestre de 2020, quando a gente comentou muito sobre o asteroide Eris, que é a deusa da discórdia, mas também é a deusa que permite que você descubra que você tem poder de escolha? Éris está a 24 graus de Áries, em conjunção com a Lua, 27 graus de Áries, em oposição ao Sol e ao planeta Marte, que rege Áries. Então, é um céu de uma oposição do eu e do outro, recebendo a quadratura de Plutão. Plutão faz quadratura com Sol, Marte, Lua e Éris. É daí a intensidade vulcânica dessa lua cheia. Saturno envia trígono para Mercúrio, ensina Mercúrio a estar colocando as suas necessidades, as suas queixas, os seus anseios de modo educado. Júpiter envia trígono para Sol e Marte. Então, o que a gente tem nessa lua cheia? A necessidade de perceber, mais uma vez, as dificuldades que a gente tem, as limitações que a gente tem, ou os excessos que a gente tem dentro de todo tipo de relacionamento, seja o time que trabalha em conjunto numa empresa, seja dentro da estrutura familiar, seja com as amizades, aonde é que a gente está dando demais, aonde é que a gente está recebendo de menos, aonde é que a gente tem uma relação que tem alguns pontos não muito satisfatórios, pelo menos para um dos lados. Então, é hora de você poder enfrentar, é hora de você poder perceber o que tem de bom nas relações que você estabelece e o que tem de negativo. Sempre considerando que o nó lunar norte, ainda a 3 graus de Gêmeos, ele propõe o diálogo. Mercúrio e Urano continuam sendo os planetas principais de 2021. E por isso, o aperfeiçoamento na comunicação, a retomada do inglês com mais vontade, a possibilidade de eleger a palavra ou outros meios de comunicação. Tem gente que não consegue se expressar tão bem falando ou escrevendo, mas pinta, canta, dança, faz fotografia, encontra outros modos de estar se colocando, de estar transmitindo o que pensa, transmitindo o que sente e recebendo também das outras pessoas. É uma lua super bonita, mas é uma lua cheia mais briguenta, não pode deixá-la brigar. Na verdade, tem que tentar racionalizar, colocar para fora, mas não necessariamente romper com todo mundo. Acho que um dos aprendizados dessa lua, até porque ela antecede a entrada do Sol em Escorpião, é saber quais são as relações que se mantêm do jeito como sempre foram, porque sempre foram boas e satisfatórias, quais são as relações que dá para fazer uma revitalização, uma renovação na relação, porque ela ainda tem pontos muito bons e não é por um deslize ou outro que você vai romper
com aquela instituição, com aquele grupo, e as relações que você percebe que realmente já foram, já se foram, acabou. Por decepção, por altas expectativas que o outro não soube corresponder, não conseguiu corresponder. Aí é com cada um de vocês para saber se dá para repaginar de uma maneira verdadeira ou não, né? O nódulo lunar norte em Gêmeos, ele ensina muito sobre o modo como você se comunica. O conteúdo, a essência e o significado, isso é de Sagitário, tá? Por isso é que às vezes as pessoas cometem a bobagem de dizer que o geminiano vai ser falso, porque ele vai querer salvar qualquer situação com palavras bonitas ou dizendo aquilo que todo mundo quer ouvir. E Libra também pode fazer isso. A gente precisa de mediadores e a gente precisa de diplomatas. E não necessariamente ele está dizendo uma mentira. Ele pode tentar ter a percepção imparcial de uma situação, que é o que as pessoas precisam, porque quando você está num conflito familiar, por exemplo, ou mesmo dentro de uma estrutura de trabalho, aonde você também projeta muito do emocional sobre o chefe, sobre aquela par que rivaliza com você e bababá, fica difícil de encontrar uma solução. Muitas vezes, quem está de fora consegue olhar e perceber os prós e os contras e como é que se dá um jeito nesse relacionamento, seja profissional, de amizade ou até amoroso. Não é nenhum, nem dois, nem três os casais que vão fazer terapia de casal, e muitas vezes a única função do terapeuta é permitir que um consiga ouvir realmente o que o outro está dizendo. É isso, ouvir sem nenhum tipo de projeção, sem colocar suas próprias palavras naquilo que o outro está dizendo, porque muitas vezes o outro faz uma solicitação e o que o primeiro parceiro ouve é completamente diferente daquilo que ele está solicitando, porque tem uma carga emocional ali. Então a gente precisa de Mercúrio, senão ninguém vende um serviço, ninguém troca e ninguém chega a uma solução que agrade a todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas. Essa é a questão do ano todo de 2021. Quando a gente virar para 2022, o nódulo lunar norte já terá entrado no signo de Touro, mas isso é uma outra gravação, isso vai ficar para depois. É super importante falar sobre a importância de Touro em 2022, 2023, 2024, porque vai ser nódulo lunar norte em Touro, Júpiter entrando em Touro em 2023, Júpiter e Urano em Touro, acho que em 2024, mas a gente vai deixar para outra data essa gravação. Aqui, de novo, rompe com aquilo e com aqueles que você percebe que realmente já deu, te incomoda ficar naquele lugar, te incomoda ir para aquela instituição, te incomoda a presença daquela pessoa, porque não agrega, não soma, você tem a sensação de estar perdendo tempo. É esse céu, mas é justamente nesse processo de reconhecimento das diferenças que a vida pulsa mais forte, senão você vai empurrando para debaixo do tapete e a coisa explode lá na frente de uma maneira destrutiva para todo mundo. O Sol vai entrar em Escorpião no dia 23, que eu acho que é domingo, se não me engano. 20, 21, 22, não, é sábado, né? Domingo é 24. 23/10, 1h51 da manhã, 1h51 da madrugada, Sol a 0 grau de Escorpião, ascendente em Leão. Gente, Escorpião é um dos signos mais mal compreendidos que pode existir. É o signo mais rico. Eu acho que uma aula que possa abranger tudo que Escorpião representa, eu não sei quantas horas teria, porque é um signo de magia, de transformação, de entrega à vida, de morte e renascimento em todos os níveis, de investigação, de curiosidade, de sexualidade.
é um signo de transcendência, é um signo de transgressão, então é um signo de uma riqueza absurda, aonde você tem, pela regência de Plutão e o antigo regente Marte, uma dose de agressividade muito grande também, mas você tanto tem uma dose de agressividade muito grande, estou falando de Plutão-Marte, como você tem a possibilidade de transmutação do chumbo em ouro e um nível de espiritualidade muito alto também. Eu tenho um cliente meu, escorpião, que ele é um dos maiores exemplos. Eu brincava com ele, tem tempo que ele não vem aqui, porque ele está aposentado, está numa vida um pouco mais tranquila. Mas ele experimentou, entrando de cabeça, vários caminhos religiosos, vários, mas assim, o primeiro foi seminário e igreja católica, depois ele se tornou budista, depois ele se tornou filho de santo no candomblé, e toda a trajetória dele foi em termos de busca de um caminho espiritual mais verdadeiro para aquele momento da vida dele, trabalhos sempre voltados para o social, sempre um nível de doação muito alto, para o social, completamente despojado em relação a dinheiro, completamente largado em relação a dinheiro, uma pessoa generosíssima, e a sublimação da questão da sexualidade. Passou por períodos de muita vida sexual, sem nenhum critério, para depois acabar sublimando. Hoje ele está na yoga, na meditação, está aposentado, está mais tranquilo, está levitando. Mas é um exemplo de escorpião nesse processo de morte e renascimento, e não é uma imagem perfeita para escorpião descascar a cebola, no sentido de... Porque escorpião não tem esse movimento, não faz, não é exatamente isso. Escorpião é mais o mergulho mesmo, né? Você mergulha em diferentes piscinas. No caso dele, acho que você mergulha, nesse exemplo que eu dei do meu cliente, em diferentes mares. Foram mares e oceanos onde ele se jogou por bastante tempo. Profundidade, intensidade, no caso dele, duração das experiências. Mas eu acho que escorpião é o signo de valorização da vida, né? Porque Plutão, o Hades, ele não era só aquele que recebia a alma dos mortos que eram trazidas por Hermes, Mercúrio. Ele também devolvia, ele abria a porta dos Hades, dos infernos, para que as almas retomassem o caminho da vida, também levadas por Hermes, Mercúrio. Então, é uma semana quente, com a lua cheia em Áries. Eu vou fazer uma postagem para vocês sobre essa lua cheia, dando umas simpatias para a vida afetiva, ainda vou fazer isso hoje. E prestem atenção naquilo que vocês aprendem sobre os relacionamentos. Todos os signos podem aprender sobre as relações que possuem, todos. É isso que a gente está aprendendo durante essa semana, tá bom? Depois eu volto dando a lua nova em Escorpião, que é um pouquinho mais à frente, é isso. E dando algumas dicas para vocês a respeito de como trabalhar esse finalzinho do ciclo de Libra. Fica para o próximo bloquinho. Super obrigada por ouvir até agora.